Oliveira Melo. Eu sou graduando em licenciatura em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Sou bolsista de iniciação científica da FAPERJ e orientando do professor Cândido Gonçalo Rocha Gonçalves, que pertence ao Departamento de História do Centro de Ciências Humanas da Unirio. O título do meu trabalho é A Revista Polícia Portuguesa do Fascismo à Durabilidade do Estado Novo, de 1937 a 1974. Bem, as primeiras décadas em Portugal do século XX foram marcadas por diversas crises políticas, né, que vieram a culminar em 1926 em uma ditadura militar. O Estado Novo, como veio a ser conhecido posteriormente, foi uma das mais duradouras ditaduras militares do seu tempo, com mais de 40 anos de duração. Nesse meio, as forças de segurança ou de coerção do Estado passaram por diversas mudanças, né, que poderiam ajudar a explicar tamanha durabilidade. Com isso, dá para entender a justificativa desse trabalho, visto que em 1937, a PSP, a Polícia de Segurança Pública, uma força de polícia militarizada vinculada ao Ministério do Interior, responsável principalmente pelas zonas urbanas, iniciaram uma publicação trimestral chamada Polícia Portuguesa, na qual, a partir da análise dos volumes desse periódico, pode-se perceber essas agentes da polícia e permitindo assim novos olhares sobre a questão do Estado Novo e a sua durabilidade, né? Visto que estudar uma ditadura militar passa, sem dúvida, pelas suas forças de segurança. Bem, os objetivos são analisar sistematicamente os artigos da revista entre o início da publicação em 1937 até o fim do Estado Novo, em 1974, avaliando as estratégias narrativas, entre outros, classificar os artigos, autores, a publicidade, catalogar também para facilitar a consulta por tema, ou seja, criar um banco de dados, né? E avaliar o papel da polícia na sociedade, bem como o papel da revista na construção do policial, né? Bem como na construção da imagem do policial para a sociedade, entre outros, né? A metodologia, ela passa pela leitura de bibliografia referente ao tema e ao contexto histórico, por exemplo, o livro Portugal a Coloniada, de Diego Palacio Cerezales, que fala de conflitos de ordem pública em Portugal do século XIX e século XX, e o capítulo 1, o prefácio do livro Polícias, Escritores, Delitos Impressos, organizado por Diego Galeano e Marco Luiz Bretas, que se refere às revistas policiais, né? São feitas leituras dos artigos que é classificado e o seu tema mais geral é quantificado, sendo classificado também o seu tema mais específico. Exemplo, um título do artigo, o tema 1, que é um tema mais geral, esse aqui é quantificado, por exemplo, técnica policial, e um tema 2, que é classificado, mas é um tema mais específico, técnica policial e o quê? Né? Esporte, por exemplo. Né? Os autores, por sua vez, são classificados e contabilizados, são contabilizados também quantos artigos cada autor escreve para a revista. Exemplo, João Gaspar, a função dele, a patente militar no caso, o capitão, e este escreveu 5 artigos para a revista. Um exemplo. Bem, para destacar que a pesquisa ainda está em andamento, mas até o momento foram avaliados dos volumes 1 ao 52º, respectivamente, de 37 a 1945, com exceção do 5º volume, porque eu não consegui ter acesso a ele, mas somam mais de 580 artigos analisados e inventariados, com mais de 80 autores diferentes classificados e contabilizados, né? Os resultados que eu vou falar a seguir estão dentro dessa análise. Um dos primeiros resultados aparece na preocupação do uso da revista como meio de transmitir e informar sobre técnicas e formação policial. São diversos artigos que falam diretamente sobre esse propósito da revista. No total, são mais de 160 deles, né? Segundo o resultado, há uma grande preocupação evidente de informar os leitores sobre a legislação e diversos temas, que geralmente é explicado de alto escalão, com uma linguagem mais simples. Eles não só transcrevem para a revista a legislação, eles ajudam a compreensão, né? São mais de 60 artigos nesse tema, né? Um outro ponto também é que há também uma busca de legitimação histórica, bem como busca por heróis, evidenciando com algumas personalidades, como Diego Inácio Pina Manique, que era intendente-geral da polícia entre o século XIX e XX, né? São mais de 80 artigos com essa temática. Um outro ponto muito interessante é que, no que diz respeito às relações internacionais de Portugal,
Há artigos que referenciam, por exemplo, a Scotland Yard, né, a Polícia Metropolitana Inglesa, e a polícia da Itália fascista, de Mussolini. A diferença aparece aí nos discursos, que quando se fala da polícia inglesa é um discurso mais teórico, mais técnico, entendendo a polícia inglesa como um modelo a ser seguido, né? Mas quando se fala da polícia italiana, por outro lado, se nota uma adesão a uma ideologia, ao fascismo, se nota é nítido nos discursos, né? Com o tempo essas representações mudam, com a andada da Segunda Guerra Mundial e as referências ao fascismo italiano praticamente acabam após 1943, lembrando que nesse ano tem a deposição de Mussolini. Uma das conclusões que a gente pode chegar, né, é que o Estado Novo português não depende apenas da força, ele não conseguiria se manter apenas pela força. Ele precisava criar um ideal na sociedade, não fosse necessário ações enérgicas ao mesmo tempo que, se fosse, elas seriam legitimadas e seriam bem feitas. Como? Bem, a parte do ideal a gente pode ver através dos artigos referentes à história da polícia. A busca de personalidades de heróis, né, para a nação um olhar para exemplos contemporâneos, como a representação de países politicamente alinhados com o Estado Novo, como, por exemplo, a admiração pela Itália fascista, né? Tudo isso com o objetivo de criar no agente de polícia um sentimento de pertencimento a uma organização nobre, uma organização que tinha uma função nobre, uma função nobre de proteger os cidadãos através da lei e da ordem, né? Ao mesmo tempo que ela permitia também que se conscientizasse a população civil deste papel da polícia, né? Que a polícia estaria sempre para protegê-la, que deveria no regime, né? Também fica evidente que há uma deficiência na formação do treinamento dos agentes de polícia, em função principalmente da quantidade avassaladora de artigos referentes ao tema presente na revista, né? Ao passo que uma busca por um melhor aprimoramento pode refletir exigências de novos tempos, visto que, diferente dos anos de revoltas anteriores, cada vez mais uma morte em uma ação policial poderia ter um peso, e tinha, né, um peso diferente. Também fica evidente, a partir disso, é evidente o papel dos artigos referentes à legislação, que serviriam para informar os cidadãos, tanto os cidadãos referente ao limite da lei, né, mas principalmente os policiais para uma melhor aplicação da mesma no dia a dia. Com isso, fica evidente que o papel da Polícia de Segurança Pública, o PSP, prestou ia muito além de patrulhar as zonas urbanas. Ela buscou transferir para os seus agentes o cidadão do governo. E um dos meios que ela achou para isso foi a publicação de um periódico, a Polícia Portuguesa. Para isso, ela acabou refletindo outras coisas, por exemplo, as relações internacionais de Portugal, e entre outros, permitindo-se compreender um pouco melhor como o Estado Novo português foi capaz de durar mais de 40 anos. Eu agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPESP, pela oportunidade. Muito obrigado. As minhas referências bibliográficas são o livro Polícias e Polícias de Portugal, Perspectivas Históricas, organizados pelo professor Cândido Gonçalo Rocha Gonçalves e Suzana Durão, nas páginas 1 a 4, 15 a 32, 33 a 54 e 81 a 104, da editora Mundos Sociais, datado de 2017. Um outro livro importante foi o livro Portugal Acoronhado, Protesto Popular e Ordem Pública nos séculos XIX e século XX, de Diego Palestra China, de 2011. Um outro texto, o prefácio do livro Polícias, Escritores, Delitos Impressos, Revistas Policiais na América do Sul, da editora La Plata, de 2016, páginas 11 a 25. E, por fim, um capítulo do livro Penélope, Fazer e Desfazer a História da Cooperativa Penélope de Lisboa, de 1989, páginas 98 a 114.